O presidente dos Estados Unidos, ainda falando dele, Donald Trump, se reuniu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Esse encontro aconteceu na Casa Branca. Durante o encontro, os líderes afirmaram que estão trabalhando com outros países para colocar em prática o plano de deslocar moradores de Gaza. Benjamin Netanyahu também disse que indicou Trump ao Prêmio Nobel da Paz. A gente conversa agora com o nosso analista sênior de assuntos internacionais, Américo Martins, que tem todos os detalhes da ensolarada Londres. Tudo bem, Américo? Bem-vindo. Olá, Renan. Muito bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Essa foi uma reunião importante que aconteceu na Casa Branca, em especial pelas discussões sobre um possível cessar-fogo entre as forças de defesa de Israel e o Hamas. Essa é a terceira viagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu à Casa Branca, a Washington, o terceiro encontro dele com o presidente Donald Trump desde que o americano assumiu de novo a Casa Branca. Os dois conversaram sobre basicamente três temas. Em primeiro lugar, sobre a possibilidade desse cessar-fogo ser de fato implementado. Uma delegação israelense está no Catar conversando com representantes do Hamas. São conversas indiretas ainda, mas os sinais parecem ser positivos, que os dois lados estariam próximos de chegar no cessar-fogo. Só que, como sempre acontece nesse tipo de negociação, o problema está nos detalhes. Israel se propõe a aceitar um cessar-fogo de 60 dias, retirar parcialmente as suas tropas da faixa de Gaza, libertar milhares de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses, em troca da libertação de pelo menos metade dos cerca de 58 reféns, alguns deles infelizmente mortos, que continuam nas mãos do Hamas na faixa de Gaza, o que precisa sempre ser criticado, porque isso pode ser simplesmente considerado um crime de guerra. Fazer reféns num território e levá-los da forma como o Hamas levou. O Hamas, no entanto, quer o fim da guerra, não quer simplesmente um cessar-fogo, quer o final total da guerra e a retirada das tropas israelenses. A negociação vai ficar em algum lugar no meio do caminho. O Hamas está cada vez mais enfraquecido, inclusive porque os Estados Unidos e Israel bombardearam recentemente o Irã, que é o grande aliado do Hamas, é o país que treinou, armou, financiou o Hamas. Então o Hamas está numa situação bastante complicada. Os bombardeios israelenses continuam sendo muito intensos, muitos relatos inclusive de mortes de palestinos tentando procurar comida dentro da faixa de Gaza, e nós precisamos lembrar que temos mais de 57 mil mortos no lado palestino desde o início dessa guerra, uma grande parte desse número mulheres e crianças. Então o Hamas tem incentivos para querer o final desse conflito. Pelo seu lado, o Benjamin Netanyahu hoje está mais popular, justamente por conta dos ataques contra o Irã. Então ele poderia, numa certa forma, tentar convencer os ultradireitistas do seu governo a aceitar algum tipo de acordo. Então existe uma possibilidade e o presidente Donald Trump tem colocado bastante esforço com relação a isso. Só que nós temos vários complicadores nisso, Renan. Um deles é essa discussão que aconteceu ontem, e você mencionou, entre o Trump e o Netanyahu, sobre a remoção dos palestinos que estão na faixa de Gaza para outros países na região. Muitas entidades de direitos humanos classificam isso simplesmente como uma limpeza étnica, que é a remoção forçada de um determinado grupo do seu próprio território. Isso é um crime de guerra. Isso é censurado por resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Isso é muito controverso. Essas mesmas entidades humanitárias dizem que o plano de Israel é transformar a vida em Gaza tão impossível que os palestinos pediriam para deixar a faixa de Gaza. Mas isso continua sendo muito polêmico e por isso, dizem essas entidades, a gente não tem como confirmar isso, Israel estaria bombardeando tanto e continuaria bombardeando tanto a faixa de Gaza. E por último, como você mencionou, a questão do Netanyahu ter proposto que o Trump fosse nomeado como um dos possíveis nomes considerados aí para o Prêmio Nobel da Paz. Muito difícil que isso aconteça, Renan, e a gente precisa lembrar, o Netanyahu tem um mandado de prisão contra ele expedido pelo Tribunal Penal Internacional
por alegados crimes de guerra justamente na faixa de Gaza. Ele está sendo processado, o governo de Israel está sendo processado pela África do Sul por suposto genocídio. Então, essa pessoa é que está nomeando o Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Lembrando que o Trump também é uma figura controversa em muitos aspectos relacionados a direitos humanos, tratamento dos imigrantes, vários pontos, essa mesma polêmica com relação à remoção de palestinos da faixa de Gaza, ele que chegou a dizer que iria transformar a faixa de Gaza numa riviera. Então, muito polêmica essa nomeação, pouquíssimas chances disso progredir, porque isso seria muito mal interpretado pelo Instituto Nobel, desvalorizaria, em certo sentido, possivelmente, na visão de muita gente, o próprio Prêmio Nobel. Renan. Obrigado, Américo Martins, conversando com a gente, ao vivo de Londres. Daqui a pouco ele volta aqui ao longo da nossa programação, ao longo do novo dia. Obrigado por enquanto, Américo.